Muito bem, já estamos de volta. Você acompanha pela TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Labim, Laboratório de Comunicação, o professor Luciano Passoni. Ele que é bacharel em Administração e Ciências Contábeis, fez pós-graduação em Marketing Empresarial e RH pela FGV e também cursou o MBA em Gestão Ambiental aqui na Unifev. Foi professor durante 19 anos na casa, passou pela pasta de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente da gestão Carlos Eduardo Pignatari, Carlos Eduardo Pignatari, e depois seguiu para Rio Preto, onde atuou como superintendente do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, SEMAI. E é proprietário da Passoni Assessoria e Gestão em Saneamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Mas como é que foi essa transição lá para São José do Rio Preto, para o SEMAI? Ramon, aqui em Votuporanga, como secretário, nós estamos inseridos dentro de uma bacia hidrográfica. Essa bacia, nossa bacia possui 66 municípios. Essa bacia, ela é, entre aspas, controlada e gestacionada e gerenciada pelo Comitê de Bacia, que é um órgão colegiado, tripartite, que está sediado dentro do DAEE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que possui um escritório em São José do Rio Preto. De modo que o município, ele, estando dentro da bacia, não só Votuporanga, como todos os outros, ele está habilitado a participar das reuniões, que são quinzenais, dentro do comitê, e nele se inserir e passar a fazer parte daquilo que se discute como desenvolvimento na bacia, os PDCs, que são os planos de duração continuada, e se habilitar, inclusive, a solicitar recursos dentro desse comitê de bacia, onde ele recebe dinheiro oriundo de royalties das usinas hidrelétricas, que são passados pelo Estado, o Estado os repassa para esses comitês repassam esses recursos para os municípios para que eles institucionalizem, implementem obras que visam a manutenção da bacia, né? Recurso para desenvolvimento de projetos. Pois bem, tendo a condição de participar desse comitê, já no início do governo, o Carlão pediu para que eu passasse a participar dessas reuniões, que ali era um órgão importante para que nós soubéssemos quais seriam os rumos da bacia e ali nos inseríssemos. De modo que eu passei a participar com frequência dessas reuniões, passei a atuar dentro delas, tanto que com 1 ano e meio de participação eu já ocupava a cadeira de coordenador de uma das cadeiras, são divididos em quatro áreas, né? Sim. Eu ocupava a cadeira de coordenador da área de planejamento e recursos hídricos e fui coordenando essa subgrupo, vamos chamar assim, até o término da gestão Carlão. De modo que eu estreitei a minha relação com as pessoas que estavam ali em Rio Preto. Nós fomos muito bem agraciados com o Comitê de Bacia. Projetos importantes para a cidade foram feitos com recursos oriundos do comitê, projetos bem feitos e disputados pelo fato de eu estar ali. Não nos trouxe nenhum benefício, né? A gente era contemplado pela qualidade dos nossos projetos, não porque eu fazia parte de uma cadeira, claro. Isso é importante destacar. Então, importantes projetos foram desenvolvidos no município. O primeiro estudo de macro e microordenagem que Votuporanga fez foi com recursos a fundo perdido disponibilizados pelo Comitê de Bacia. Obras foram feitas. E assim nós permeamos nesses 8 anos da gestão dentro desse comitê, com uma atuação sempre importante, sempre ali com dedicação, com projetos importantes, discutindo os problemas de saneamento da bacia. Quando do término do governo Carlão e início do governo do Júnior Marão, apesar de ser uma sucessão, já era claro para mim que eu não mais ficaria ali, eu precisaria alçar
outros voos, né? Sim, sim. Eu estava num processo de decisão se eu ia de fato para o meu mestrado, porque já era docente na casa desde 97, e que rumos eu ia tomar. Então eu saí da gestão, a gestão se encerrou, né? E eu fiquei na minha casa. Falei, agora vou continuar minha vida de professor, né? Vou investir mais nela e vou trilhar outros caminhos, né? Aprendi muito. De modo que o diretor executivo da EE, o Antônio Ranzani, ele foi convidado pelo Valdomiro Lopes a ser o superintendente do SEMAI. Logo no mês de fevereiro, do início daquele governo, que foi em 2009, ele soube que eu não mais trabalhava na Prefeitura de Votuporanga e me convidou para que eu fosse trabalhar com ele em Rio Preto, ocupando dentro do SEMAI uma gerência de planejamento. Planejamento, sim, projetos e obras. Eu aceitei o convite, fui para Rio Preto. Logo no início do segundo ano do governo, no início de 2010, para ser exato, o Ranzani, que já era uma pessoa de uma certa idade, um excelente profissional, que estava em Rio Preto sozinho, porque toda a sua família já morava em São Paulo. Então, ele ficou 1 ano e meio 1 ano e 2 meses, para ser exato, nesse trânsito, São Paulo, Rio Preto. Chegou um momento que ele já não aguentava mais, queria ir para a vida de aposentado, que era o direito dele, e estar mais próximo da sua família que estava em São Paulo, de modo que ele entregou a cadeira. Então eu fui convidado pelo prefeito Valdomiro para assumir a superintendência do SAI, do SEMAI, né? A gente chama SAI porque é Serviço de Água e Esgoto. Então o prefeito me convidou para assumir a cadeira do SAI e eu aceitei. E nela fiquei até agora o meio deste ano, para ser exato, agosto deste ano, quando eu pedi o meu desligamento. E quais foram os projetos, quais foram as experiências que você adquiriu à frente do SEMAI? Primeiro, a experiência de ser um executivo no setor público de um orçamento, de um órgão grande. Então, para você ter uma ideia, do ponto de vista de orçamento, a segunda maior cidade do interior do estado de São Paulo, de Araraquara para baixo, de Rio Claro, para ser mais exato, a primeira é São José do Rio Preto, a segunda é o SEMAI, depois vem Catanduva, Votuporanga, Olímpia, Barretos e aí por diante. Então, de modo que a segunda maior cidade, do ponto de vista de orçamento, de número de clientes, de estrutura, volume de funcionários, obras, é o SEMAI. Então foi uma experiência muito grande presidir um órgão desse porte, um órgão hoje que tem um orçamento de 400 milhões, é um orçamento considerável. Então, fora essa experiência de presidir esse órgão, ter um volume muito grande de clientes, Rio Preto tem 450 mil habitantes, são todos clientes do SEMAI, e operar o maior sistema de abastecimento, que tem o maior mix de abastecimento que existe na federação hoje é São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é abastecido com uma ETA, 8 poços no Guarani e 280 poços no aquífero Bauru. Integrar esses ativos, mais 122 sistemas de distribuição, de armazenamento e distribuição. Então, de modo que integrar isso e operar isso tem uma complexidade muito grande. E quando o governo se iniciou, o SEMAI ele tinha, durante os últimos 5 anos, focado suas energias na construção da ETE. E a parte de abastecimento estava totalmente abandonada. Então nós precisamos retomar isso e implementar um novo modelo de abastecimento, com integração dos sistemas, caminhando para automação. Então foi um desafio astronômico, assim, para mim. Sim. Né? Então, os grandes desafios foram ser o executivo deste órgão, precisava de modernidade, precisava de uma nova cara, né? Sim. E trabalhar a empresa pública com dinâmica de empresa privada, com eficiência. Claro. E nós conseguimos. Tanto que no ano de 2012 fomos premiados, que foi
existe um periódico do setor de saneamento, né, respeitadíssimo, que é a revista Saneamento, uma revista aí de 27 anos de mercado, né? É ela que é o balizador das relações do saneamento dentro da federação. Nós somos premiados por um prêmio que é promovido por ela, que tem algo em torno de 18 anos, como a melhor empresa de saneamento na modalidade de autarquia naquele ano. Bacana. Então, isso trouxe para nós um reconhecimento e um fôlego, para que, né, de mãos dadas, eu e toda a equipe que me assessorava e toda a estrutura do órgão, fôssemos com mais afinco nos projetos que tínhamos em mente. Bacana. Hoje, no órgão, o maior custeio dele está em energia e disposição dos seus resíduos, principalmente os resíduos oriundos dos processos de tratamento, tanto o lodo de ETA, que é tratamento de água, quanto o loto de ET, que é tratamento de esgoto. Eu já vinha da escola da destinação de resíduo aqui em Votuporanga, é uma coisa que sempre permeou na minha vida, e percebi que ali nós gastávamos recurso público para dar destino adequado em resíduos que eram sempre extremamente ricos, principalmente na geração de energia, e já havia uma visão minha de que teríamos problemas com energia. Não tivemos apagão esse ano, mas estamos sendo tocados com termoelétricas. E desenvolvemos projetos nessa área, passamos a nos relacionar com o governo alemão e conseguimos recursos do governo federal para a instalação da primeira usina de recuperação de energias em um município da federação, com recurso a fundo perdido da União, por intermédio do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Bacana. Esse foi um projeto bem inovador, bem legal. E todas essas experiências, né, parcerias que você fez através do SEMAI, né, o incremento para o seu desenvolvimento profissional, foi isso que te levou ao empreendedorismo no setor de meio ambiente? Foi. Quando eu era mais jovem, antes de ingressar no setor público como executivo, eu já havia enxergado naquele momento que o executivo público precisava de bons profissionais, que existia uma carência de bons profissionais com visão sistêmica, com modernista e bons projetos para atuar no setor público. Claro. Isso me levou para o setor público. Dentro do setor público, eu passei a ter a oportunidade de me relacionar com muitas empresas públicas, também privadas que prestam serviços para setor público e se relacionam direto e indiretamente com ele. Haja vista que o setor público hoje movimenta 64% da economia do país. Sim. Então, não tem aquele que não se relaciona direto ou indiretamente com o setor público. Então, estando ali, eu passei a ter relacionamentos muito importantes. Quando, em 2012, eu fui para a França, em Marseille, no 6º Fórum Mundial das Águas, apresentar o fórum é dividido em temas, né? Existia um tema específico de inovações tecnológicas e destinação adequada de resíduos que objetivassem a não poluição de efluentes e afluentes, né? Então eu fui para a França, eu e um braço direito, que eu tinha no SEMAI, fui para a França apresentar o projeto da URE, da Usina de Recuperação de Energia. E ali, naquele momento, eu passei a me relacionar também com empresas internacionais, empresas alemãs, empresas francesas, empresas suecas. De modo que, estando no SEMAI, por ser um órgão bem grande, ele te consome muito, todas as suas energias, seu tempo, e isso passou a inviabilizar, fazer com que impedisse que eu tivesse a relação que poderia ter com essas outras instituições, claro, a não ser as relações feitas por intermédio de convênio tecnológico, de troca de experiências e inclusive a abertura do órgão para processos de estudo de novos equipamentos, de novas tecnologias. Então eu percebi que existia necessidade de se ausentar do órgão para que eu pudesse me relacionar com ele e também
com essas outras empresas. E no início do ano eu sofri um acidente, esse acidente me levou para a cama, fiquei aí 3 meses acamado. Nesses 3 meses, primeiro eu tive que aprender a conviver de novo com a minha família, porque eu saía segunda-feira de manhã e voltava sexta-feira à noite. Meus filhos, quando nasceram, eu já estava em Rio Preto. Uhum. Então, depois que eu fiquei esses 3 meses em casa, eu passei a conviver com os meus filhos e sabia que era importante, mas vi que eu estava muito ausente. Uhum. Também foi um combustível para dizer, olha, pera, desacelera um pouco, passe a se relacionar com o mercado de uma outra forma, e não só com aquela relação que você possui, abra seu leque de relações. Então eu pedi para sair, né, caiu essa ficha, veio na minha cabeça um novo projeto de vida, uma nova possibilidade de outras relações, aí nasceu a Passoni, Assessoria e Gestão em Saneamento, Muito que bacana. é uma área bem carente, a área de gestão em saneamento. Tem a necessidade de profissionais que saibam operar sistemas e ter propostas e gerenciar esses sistemas. Muito bacana. Luciano, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, a conversa está ótima. E eu gostaria já de tomar a liberdade de te convidar para um segundo programa, nos próximos dias, né, onde a gente pudesse falar desse empreendedorismo, né, as frentes que a gente já comentou um pouco na geração de energia, recuperação de resíduos, tratamento de água, enfim, coisas que a sua empresa agora pode, serviços que ela pode prestar, né, e que naturalmente vai ser extremamente importante para o telespectador conhecer o empreendedorismo nessa área, né, porque afinal de contas o próprio nome do programa é Empreender Tecnologias. Legal. Posso contar? Pode contar, Ramon, eu te agradeço. Desculpa se em algum momento deixei de dizer alguma coisa que era importante. Perfeito, assim, perfeito. A gente embala na fala, mas de forma assim, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui com você, adorei te rever, porque demos aula praticamente 10 anos juntos e quando você se ausenta do órgão, você toma outro rumo, acaba vendo muito poucas pessoas que gostam. É verdade. Então, muito obrigado pelo convite e eu aceito o convite de voltar aqui com o maior prazer. Tenho muita coisa para contar. Legal. Legal. Um abraço, até a próxima então. Até. Eu agradeço a você também, já faço o convite para que na próxima semana você acompanhe o nosso programa. Breve o Luciano vai estar gravando e fazendo um programa conosco aqui na Unifev a respeito desse tema do empreendedorismo na área de gestão ambiental. Vai ser muito interessante mais uma vez a presença do Luciano aqui conosco. Grande abraço, tenha uma ótima semana. A gente se encontra na próxima novamente no programa Empreender. Um abraço, até lá, tchau.